Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 5. Prólogo. Agosto estava se aproximando rapidamente na República de Alzer, onde eu, Leon Foubartfort, estava estudando no exterior. No momento, eu estava em uma sala de aula da academia, esticando-me na minha cadeira. Finalmente acabou. O crepúsculo havia caído, pintando o céu lá fora com uma bela tonalidade de laranja. Talvez seja um viés meu falando, nascido da sensação de liberdade que vinha de completar minhas aulas complementares, mas a paisagem me encantava mais agora do que nunca. Eu não estava sozinho na sala de aula, os outros eram estudantes de intercâmbio do reino de Olfort. Finalmente podemos aproveitar as férias de verão. Os ombros de Marie Follafon afundaram. Ela não parecia nem um pouco animada. Estranho, considerando que ela me parecia do tipo que se empolgaria com a segunda chance de passar pela escola e aproveitar as longas férias que vinham com ela. Carla Follene, uma garota que se sentia em dívida com Marie, foi rápida em tranquilizar sua amiga. Lady Marie, e a nossa tão esperada pausa de verão. Por que você não está animada com isso? Enquanto Marie era baixa e pequena, Carla tinha uma altura razoavelmente média, com cabelos longos e lisos de cor azul marinho. Marie virou o olhar para um grupo de garotos conversando alegremente entre si. Eles também eram estudantes de intercâmbio de Olfort, ou como eu os apelidei, a Brigada de Idiotas. Que sentimento novo, ter uma pausa sem planos. Julius Rafael Olfort sorriu, seus curtos cabelos azul marinho brilhando. Sim, tantas coisas aconteceram durante nossas férias de verão anteriores. Você não tem nada planejado, Alteza? Perguntou Gilkifie Marmoria, irmão adotivo de Julius. Eles foram criados juntos desde tenra idade, então tinham uma relação mestre-subordinado única. Greg Folseberg cruzou os braços atrás da cabeça, pensativo. Me pergunto como devo passar esse mês de folga. Todos esses garotos eram os herdeiros de suas respectivas casas. Se tudo tivesse ocorrido conforme o planejado, seu status elevado significaria que suas agendas estariam cheias mesmo durante os meses de verão. Infelizmente para eles, foram deserdados e estavam livres dessas obrigações. Aparentemente, eles estavam gostando disso, já que todos estavam ansiosos pelas férias de verão. Até mesmo Chris Fiarklight, normalmente quieto, juntou-se animadamente à conversa. Tenho interesse nas armas da República, então gostaria de fazer um pequeno tour para ver os armamentos deles. Espero que eles tenham museus e coisas do tipo. Visitar museus era a ideia de um nobre para as férias. Em meu mundo anterior, antes de reencarnar nesse estúpido jogo Otome, eu passaria meus dias descansando, sem fazer absolutamente nada. O último a comentar foi Brad Folfield, que tinha uma sugestão tão útil. Nenhum de vocês tem planos concretos para nossas férias? Nesse caso, por que não pegamos um dirigível emprestado e fazemos um cruzeiro ao redor da República? Ouvir a palavra cruzeiro sair da boca dele só mostrava como esses perdedores eram podres de ricos. Ele disse isso de forma casual, como uma pessoa normal diria: vamos fazer um piquenique. Os olhos de Júlio se iluminaram. Isso é uma ideia brilhante. Viemos até aqui para estudar no exterior. Fazer turismo não seria uma má escolha. Embora tenhamos apenas um mês, o que pode resultar em uma viagem apressada, ainda devemos conseguir conhecer bem o país. Será que ele realmente pretendia passar o mês inteiro fazendo turismo? Isso certamente era uma maneira extravagante de passar o tempo, mas, no final das contas, era insignificante. Voltei meu olhar para Marie. Ela olhava para a turma dos 5 idiotas com um olhar gelado, sendo muito mais realista do que eles. Confusa com o olhar de Marie, Carla perguntou: o que foi? Carla, você realmente acha que eu vou conseguir aproveitar totalmente meu tempo livre quando tenho que passá-lo cuidando desses garotos? Eu tinha um certo nível de liberdade durante o almoço, quando a escola estava em sessão,
mas a partir de amanhã, terei que cuidar deles do amanhecer ao anoitecer. Qualquer animação que Marie poderia ter sentido foi esvaziada naquele momento. Apenas crianças podem desfrutar das férias de verão. Seus pais, por outro lado, temem por elas. Como a escola funcionava como uma forma de creche para Julius e os outros garotos, Marie tinha algum alívio durante o dia, mas em breve, cuidar deles se tornaria novamente um trabalho em tempo integral. Se a expressão de Marie era uma indicação, ser mãe era difícil, especialmente considerando que ela era basicamente a única cuidadora de 5 pestinhas. Marie soltou uma risada seca. Ah. E a partir de amanhã, eu até terei que preparar o almoço para eles. Isso significa que nossos gastos com comida vão aumentar. Este era o triste fim para uma mulher que reencarnou em um jogo Otome e buscou o final de Arém Reverso. Eu tive que balançar a cabeça, imaginando como a irmã da minha vida anterior poderia ter acabado tão infeliz. Não era apenas pena pura que eu sentia por ela. A única razão pela qual ela tinha 5 idiotas para cuidar era porque sua própria ganância a levou a buscar o tal final de Arém Reverso. Mas eu estaria mentindo se dissesse que não sentia nenhuma empatia. Ao mesmo tempo, era um pouco divertido. A maneira como ela falava a fazia parecer uma mãe sobrecarregada. Era um castigo adequado para sua imprudência. Sorri para mim mesmo enquanto a observava, pelo menos até alguém vir e beliscar minha bochecha. Urdes. Protestei, minhas reclamações saindo distorcidas. A responsável era uma garota de cabelos longos e macios presos em um rabo de cavalo lateral, com uma combinação de cores única que começava loira na parte superior, mas ficava rosa nas pontas. Ela tinha um ar meio menino, mas sua aparência era mais a de uma mulher sedutora. Tudo isso escondia o fato de ela ser sociável e gentil. Ninguém adivinharia ao olhar para ela, mas ela também era habilidosa com as tarefas domésticas. Ela era uma grande contradição. Por que você está sorrindo? Noelle Beltri, cujo verdadeiro nome era Noelle Zeula Spinaci, perguntou com um sorriso. Embora eu não soubesse no começo, o jogo Otome em que eu reencarnei tinha várias sequências, e ela era protagonista da segunda parte. Afastei-me do aperto dela e esfreguei minha bochecha latejante. Estou sorrindo porque a situação da Marie me diverte. Não me diga que você não acha tão engraçado quanto eu. Ela é um exemplo perfeito de como tentar conquistar um harém não necessariamente leva à felicidade. Eu ri. Noelle suspirou, exasperada. Acho que você está levando um pouco longe demais chamar a vida de uma pessoa real de exemplo de alguma coisa. Foi mal. Mas ainda assim, não consigo deixar de rir. Considerando todos os problemas que Marie me causou inúmeras vezes, eu pensei que pelo menos merecia rir dela. Eu também estava ajudando a financiar as despesas diárias dela. Se alguém tinha o direito de zombar dela, era eu. Você realmente tem uma personalidade distorcida. Noelle fez uma careta, mas o sorriso logo voltou aos seus lábios. Ela se aproximou de mim até que nossos narizes ficassem a centímetros de distância. Ei, deixando isso de lado, eu preciso que você venha comigo até a loja no caminho de volta para casa. Para quê? Eu também vou ficar na casa da Ri, e ela tem cuidado de mim, então sinto que preciso contribuir de vez em quando. Não acho que você precise se preocupar com isso, eu disse. Então, ela está chamando a Marie de Ri agora, né? Os dois se aproximaram bastante, o que não era surpreendente. Desde o problema com Pierre, Noelle tinha estado hospedada na propriedade de Marie. Eu ainda morava lá também, principalmente por causa da marca preocupante nas costas da minha mão direita. Eu a cobria com bandagens e fingia ser uma ferida, mas por baixo de tudo isso estava o brasão do guardião, prova de que a árvore sagrada me escolheu. Para ser mais preciso, foi o rebento da árvore sagrada, que eu havia garantido durante meu confronto com Pierre, que fez a escolha. Normalmente, a árvore sagrada escolhe primeiro uma sacerdotisa. Pelo que eu soube, a sacerdotisa então seleciona um guardião para servi-la.
Não preciso dizer que fui pego de surpresa por toda essa situação. Olhei para trás, onde Jean estava sentado. Ele era um estudante do sexo masculino que conheci e fiz amizade aqui na academia. Todos nós estávamos em aulas complementares, já que nosso grupo ficou temporariamente impossibilitado de frequentar a escola durante o reinado de terror de Pierre. Portanto, nos ofereceram instruções adicionais para compensar o que perdemos. Você vai direto para casa depois disso? Se sim, quer ir comigo até a loja? Perguntei a Jean, observando a reação de Noelle. Talvez fosse apenas minha imaginação, mas ela parecia estar emburrada. Eu tenho algo planejado depois disso. Jean sorriu enquanto me rejeitava. Vou voltar para a casa de um parente, aquele que tem cuidado de mim. Eles estavam preocupados e escreveram uma carta me pedindo para visitar. Tudo bem. Além disso, não quero ser um estorvo. Jean lançou um olhar para Noelle. Suas bochechas ficaram vermelhas. Não faz muito tempo, eu poderia jurar que Noelle tinha sentimentos por esse cara. No jogo, Jean era como eu, um figurante insignificante, ou seja, não dos interesses amorosos. Eu não poderia culpá-la se ela se apaixonasse por esse tipo de pessoa, mas, infelizmente, parecia que eu estava enganado. Estamos numa situação complicada. Como Noelle era a protagonista do segundo jogo, ela precisava se juntar a um dos mencionados interesses amorosos. Se ela não fizesse isso, o mundo inteiro estaria em perigo. Sim, você leu certo. O mundo inteiro estava realmente em perigo de desmoronar por causa da vida amorosa ou da falta dela de um adolescente qualquer. Este mundo é mesmo um lixo. Deixando isso de lado, nossa situação atual não era ideal. Todos os interesses amorosos do segundo jogo, ou seja, os potenciais parceiros de Noelle, tinham pouco ou nenhum contato com ela. No topo da lista de candidatos estava Loic Letabarrielle, que deveria ser a escolha canônica. Mas de alguma forma, ele se tornou um perseguidor de Noelle. Eu ouvi dizer que ele era um pouco possessivo no segundo jogo, mas ele se mostrou muito mais perigoso do que eu imaginava. Noelle o abominava por causa disso, a ponto de nem considerá-lo uma possibilidade. O próximo interesse amoroso possível era Narcisse Calcigranzi, um professor na academia. Um cara um tanto excêntrico. Obcecado por arqueologia, ele frequentemente saía da escola para fazer pesquisas de campo. Embora estivesse um pouco obcecado por seus hobbies, ele não era ruim. Mesmo assim, no momento, ele quase não tinha interação com Noelle. Dizer que ele não estava concorrendo seria um eufemismo. Se você mencionasse o nome dele para Noelle, ela provavelmente diria, Professor Narcisse. Assim, acho que temos um professor aqui com esse nome, não é? Para desbloquear a rota de Narcisse, a protagonista teria que escolher sua aula para estudo especial antes do segundo ano de escola. Caso contrário, todas as possibilidades de namorar com ele evaporariam. Falando em oportunidades perdidas, ela também perdeu outra chance, Augusto Aladruille, um estudante do terceiro ano. Se a protagonista não cumprisse os pré-requisitos da rota dele durante seu primeiro ano, seria tarde demais no segundo. Como Noelle falhou em fazer isso, ele também estava fora de questão. O quarto candidato era Emile Laspleven. Ele era tão fácil de conquistar que os jogadores o apelidaram de Emile Fácil de Pegar. Infelizmente, a irmã gêmea de Noelle, Lélia Beltri, uma garota que reencarnou neste mundo de jogo Otome assim como eu e Marie, já o havia reivindicado para si mesma. Sim, aquela pequena impostora o roubou bem debaixo do nariz da protagonista. Com esses 4 candidatos sendo um total fracasso, a única opção restante era Serge Sarrault, mas ele nem mesmo estava frequentando a academia no momento. Já era ruim o suficiente que Noelle não tinha oportunidade de conhecer o homem, mas sua família também tinha um relacionamento tenso com Noelle. O pai adotivo de Serge era Albert Sarrault, o chefe final do jogo, e sua irmã adotiva era Louise Sarrault, a vilã. Além disso, os Raults já haviam exterminado a família de Noelle, os Lespinacis.
Tentar juntar Noelle e Serge com todos esses obstáculos seria uma tarefa monumental. Francamente, os interesses amorosos eram todos fracassos. E agora, mesmo não sendo seu amante, eu fui escolhido como o guardião do broto. Sim, estamos ferrados, não importa como você veja. Enquanto eu estava perdido em pensamentos, Noelle estendeu a mão e beliscou minha camisa, me instigando a levantar. Vamos logo. Sim, sim. Pare de puxar minha roupa. Ao sairmos da sala de aula, Noelle pausou para falar com Mari. Ei, Ri, não se preocupe. Compraremos os temperos que você ficou sem mais cedo. A expressão de Mari ficou tensa. Obrigada. Na verdade, IRM. Quero dizer, Leon. Quando vocês dois voltarem, há algo que eu gostaria de conversar com vocês. Ela quase me chamou de irmão antes de corrigir-se apressadamente. Espera, esqueça essa parte. Ela tem algo para conversar. Se não fosse algo que ela pudesse falar aqui, provavelmente tinha a ver com nosso futuro. Ok, entendi, eu disse. Vamos para casa rápido. Mari olhou brevemente para Noelle antes de voltar seu olhar para mim. Preparar o jantar será um incômodo, então vocês dois comam enquanto estão fora. Nossa conversa pode esperar até esta noite. Ok. Se você diz. Ela estava agindo de forma estranha. Na verdade, tenho notado isso cada vez mais ultimamente. No entanto, Noelle e eu saímos para fazer compras. Naquela noite, depois de terminarmos de comprar mantimentos, jantamos em um restaurante com um terraço aberto. Nossa mesa era iluminada por velas e tinha 3 pratos grandes espalhados sobre ela. Pratos menores estavam na frente de cada um de nós, assim como uma cestinha de pão pequena. Eu havia pedido uma lagosta cozida, que estava me causando bastante dificuldade. Essa coisa é difícil de comer, resmunguei. Não muito tempo atrás, depois do incidente com Pierre, a República havia me dado dinheiro de compensação por todo o problema causado por um de seus próprios cidadãos. Decidi me dar ao luxo de vir a este restaurante sofisticado, apenas para descobrir que a culinária era extremamente difícil de consumir. Não consigo mais assistir você lutando assim. Aqui, me dê. Noelle pegou o crustáceo. Ao contrário de mim, ela não teve dificuldade em desmontar a fera. Depois de extrair a carne, ela a empilhou em um prato e me devolveu. Ela sorriu orgulhosamente enquanto pegava um guardanapo e limpava as mãos. Isso é incrível. Você desmontou essa lagosta com tanta facilidade. Desmontei? Acho que tecnicamente você pode chamar assim. Bem, o que você acha? Agora deve ser mais fácil de comer, certo? Coloquei um pouco da carne na boca. Macia e suculenta. O terraço estava bastante tranquilo, mas as vozes animadas de outros clientes se espalhavam de dentro do restaurante, acompanhadas por um coro de garçons verificando os pedidos. A luz se filtrava pelas janelas e caía no terraço, acompanhada das luzes de rua brilhando fracamente nas proximidades. Nossa mesa estava um pouco escura, mas não tão escura a ponto de precisarmos semicerrar os olhos. Na verdade, tudo tinha uma atmosfera que eu gostava muito. Isso está muito bom. Noelle, experimente também. Vou me sentir envergonhada se você continuar me pagando refeições o tempo todo. Você não acha que tem gastado dinheiro demais ultimamente? Com a situação de Pierre resolvida, eu queria aproveitar meu tempo na República de Alzer. Ainda tínhamos um monte de problemas pela frente, mas isso era uma questão separada. A maior parte do que tenho comprado são presentes para as pessoas de casa. Minha família tem reclamado, sabe? E com família, eu me referi a 2 culpados insuportáveis em particular, ou seja, minhas 2 irmãs, a mais velha, Jenna, e a mais nova, Finley. Elas têm me incomodado com uma variedade de bens raros. Já me sinto obrigado a enviar presentes para as outras pessoas que cuidaram de mim, então provavelmente tenho gastado demais. Todas essas despesas são necessárias,
Porém, eu não estou simplesmente gastando dinheiro por gastar. Noelle me olhou com ceticismo. Mas eu não vejo como você precisava daquela nova caixa de chá. E o que dizer da outra coisa que você comprou, aquela que tinha sua própria bolsa especial? Quanto isso custou? Ah, haha. Noelle, por que você não experimenta isso? É delicioso. Ok, eu vi esse incrível conjunto de chá à venda. Como eu tinha troco suficiente, e porque eu o queria desesperadamente, fiz a compra. No entanto, aquilo foi a única coisa que comprei para mim. Todo o resto eram praticamente necessidades diárias. Leon. A voz de Noelle era séria, indicando que ela não permitiria a minha mudança de assunto. Tudo bem. No total, custou cerca de 100 mil. E isso não era em ienes japoneses, entenda. Se convertêssemos esse valor em ienes, seriam pelo menos 10 milhões, mais ou menos por aí. Aparentemente, era muito mais do que Noelle havia previsto, porque suas sobrancelhas se ergueram até a linha do cabelo. E você não comprou algumas folhas de chá caras e petiscos antes disso? Bem, eu queria fazer um chá da tarde com meu novo conjunto. Isso é meu hobby, sabe? Além disso, você bebeu o chá e comeu os petiscos também. Afinal, ela era a única pessoa que eu tinha convidado. Bem, quero dizer, você sabe como é, e estava delicioso. O chá era um dos meus poucos prazeres neste mundo. Talvez as pessoas aqui vissem as coisas de maneira diferente, mas como um homem japonês que havia vivido no século XXI, eu achava meus interesses inatacáveis. É o meu único hobby, eu disse. Noelle percebeu que tinha me desanimado. Desculpe, ela disse rapidamente. Eu exagerei. Mas admito que não esperava que chá fosse seu hobby. Eu não podia culpá-la. Minha atitude anterior tinha sido, chá. Ah, sim, totalmente fascinante, com certeza. Conhecer o mestre havia mudado completamente meus valores. Se você participasse de um dos chás do meu mestre, tenho certeza de que entenderia também. Noelle me observava entusiasmado enquanto ela continuava comendo. Sim, já ouvi isso várias vezes. Verdade. Tínhamos tido essa mesma conversa mais de uma vez. Enquanto eu voltava a comer minha lagosta, um garçom se aproximou. Gostaria de pedir mais alguma coisa? Ele perguntou. Noelle parecia satisfeita com o que tínhamos na mesa. Vou tomar seu suco mais caro, disse, tentando soar como um snob cheio de dinheiro. O garçom forçou um sorriso. Lamento informar que não temos um suco particularmente caro. Sim, eu tinha descoberto isso olhando o cardápio. Eu estava apenas brincando. Traga-nos mais 2 bebidas iguais às que pedimos antes. Noelle parecia satisfeita com meu pedido, e assim que o garçom saiu, ela disse, vejo que você não bebe álcool mesmo. E os garotos parecem gostar. Você deve ser o deslocado até mesmo no reino. Neste mundo, as pessoas são legalmente autorizadas a consumir álcool a partir dos 17 anos. A idade da maioridade era realmente aos 15 anos, momento em que se esperava que você tomasse decisões por conta própria, incluindo se bebia ou não. Pessoalmente, eu simplesmente não tinha tanto interesse em bebidas alcoólicas. Decidi que não vou beber até completar 20 anos. Mas por quê? É uma regra pessoal minha. Não é que eu fosse moralmente contra ou algo assim, mas simplesmente não parecia certo para mim beber antes disso. Afinal, a idade legal para beber no Japão era 20 anos, então eu tinha decidido esperar até lá. Noelle sorriu, mas havia algo triste nele. O que houve? Perguntei. Ela balançou a cabeça, com sua trança lateral balançando com o movimento. Eu sempre sonhei em poder desfrutar de uma refeição assim. Imediatamente pensei em sua irmã mais nova. Você está se referindo a Lélia. Sua expressão azedou. Ela realmente deixa suas emoções transparecerem em seu rosto. Você é ruim em perceber o clima, Leon, e tende a ser um pouco lento.
Não que eu realmente me importe tanto com isso. Mas irmãs são diferentes e, para começar, Lélia não gosta desse tipo de coisa. É mesmo. Algo havia acontecido entre elas. Bem, conhecendo Lélia, não ficaria surpreso em descobrir. Ela era a razão de estarmos nessa situação atual. Bem, desde que você esteja se divertindo, isso é o que importa, eu disse. O quê? Noelle me olhou. Então ela sorriu, o rosto mais bonito que eu já vi. Eu estava pensando, você come como se realmente estivesse aproveitando a comida. De qualquer forma, vamos descobrir o que faremos em seguida. Noelle estava prestes a confirmar nossa programação quando uma enxurrada de passos se aproximou de nossa mesa. Não era o garçom desta vez, embora o rosto fosse familiar. Assim que a vi, fiz uma careta. Lélia arqueou uma sobrancelha para mim, colocando as mãos nos quadris. Ela não tinha a intenção de esconder seu desprazer. Você não precisa agir tão incomodado com minha presença. A testa de Noelle se franziu. Ela virou o rosto. Lélia, o que você quer? Uma atmosfera desconfortável se estabeleceu entre as irmãs. Os convidados nas mesas próximas voltaram sua atenção para nós, curiosos com a confusão. Suspirei. Falando no diabo, como dizem. Bem, sente-se então. Quer alguma coisa para beber? Lélia ergueu o queixo para mim. Não precisa se preocupar comigo. Já tenho alguém me esperando. Olhei para trás dela. Emile, um garoto de cabelos azuis sedosos, estava em pé nas proximidades, vestindo um terno de aparência cara. Sorri. Um encontro aqui. Ah, cale a boca. Mais importante, vou para a sua casa esta noite. O rosto de Noelle endureceu. Lélia, já te disse várias vezes, não entre sem avisar. Temos coisas importantes para discutir, então não se intrometa. Depois de dizer o que queria, Lélia se afastou rapidamente. Emile nos lançou um olhar de desculpas, curvou-se e correu atrás de Lélia. Enquanto sussurros surgiam ao nosso redor, o garçom finalmente viu a oportunidade de se aproximar e colocar nossas bebidas na mesa. Tirei algumas notas e as coloquei em sua bandeja como compensação por todo o transtorno que causamos. Ele ficou mais do que feliz em se desculpar e sair depois disso. Os olhos de Noelle caíram em seu colo. Lélia era como Mariel, alguém que reencarnou neste jogo Otome vindo do mundo real. Ela também tinha conhecimento íntimo sobre a segunda parte da série. Acho que devemos terminar de comer e ir para casa, eu disse. Sim. Já que Noelle estava triste agora, achei melhor encerrar as coisas mais cedo. Quando voltei para a mansão, Mari e eu nos acomodamos na sala de jantar para discutir o futuro. Um relógio pendurado na parede me informou que eram 23 horas. Lélia está realmente demorando. Eu estava ficando cada vez mais irritado com sua demora, batendo meu dedo ritmicamente na mesa enquanto esperávamos. Mari deixou escapar um bocejo. Ela está em um encontro, não é? Tenho certeza de que eles provavelmente estão se divertindo muito. Na verdade, talvez a coisa vá tão bem que ela nem apareça hoje. Mari começou a esfregar os olhos, a sonolência tomando conta dela. Para ela, não havia sentido em se preocupar se Lélia não aparecesse. Você não acha incrivelmente rude da parte dela desperdiçar nosso tempo e nos deixar esperando? Eu já disse, se eles estão se divertindo em seu encontro, provavelmente vão chegar em casa. Ah, desculpe. Esqueci o quão incompetente você é? Você não sabe o que é isso. Meu nariz se irritou. O que você quer dizer com isso, que você é um covarde quando se trata de Noelle. Na verdade, lembra de suas duas noivas em Oxford? Você também foi covarde com elas quando elas confessaram seus sentimentos por você. Ange e Lívia haviam ficado impacientes esperando que eu me decidisse e finalmente me confrontaram diretamente para deixar claro seus afetos. Se sim, não posso realmente argumentar sobre isso. Fui um pouco covarde naquela época.
Mas Noelle era uma questão completamente diferente. Ok, mas o que você quer dizer com eu ser covarde com Noelle? Marie fez uma careta. Você realmente é um canalha. E você vai me chamar assim sem dar uma razão. Então me diga, quem é que está recebendo dinheiro para suas despesas diárias deste canalha? Lágrimas surgiram nos olhos de Marie enquanto ela protestava. Isso é exatamente o que faz de você um canalha. Enquanto discutíamos, Luxon entrou na sala, seu corpo redondo e metálico flutuando e seu olho vermelho piscando. Mestre, ele disse, mesmo eu não posso negar a afirmação dela de que você é um covarde. E, protestei. Que tipo de servo é você, sempre falando demais? Além disso, seu convidado chegou. Olhei para fora. As luzes brilhavam através do vidro, as luzes dos carros. É a Lélia? Perguntei. Parece quem me la acompanhou até aqui, disse Luxon. Ele é mesmo um cara legal. Marie foi para a entrada da frente e voltou alguns minutos depois com Lélia a reboque. Lá fora, as luzes desapareceram quando o carro de Emil se afastou. Lélia tomou o seu lugar enquanto Marie nos servia bebidas da bule de chá que ela tinha preparado. Lélia pegou sua xícara e imediatamente começou a tratar do assunto principal. Tudo bem, e agora o que vamos fazer? Marie e eu trocamos olhares. Ambos rimos antes de dar de ombros. Lélia olhava de um para o outro enquanto suas sobrancelhas se franziam. Ela bateu com a mão na mesa. Qual é a de vocês? Marie olhou para ela. Você não vê a ironia nisso? Você aparece de repente e nos pergunta o que vamos fazer quando só estamos nessa confusão por sua causa. Você entende isso? Lélia se levantou. Eu estava muito bem sozinha até agora. Vocês que bagunçaram tudo. Minha irmã e Loki estavam indo bem, talvez aquela parte não estivesse indo muito bem. Até mesmo Lélia estava perturbada pelo comportamento de Loki. Chamar ele de perseguidor era ser gentil. O cara era basicamente um criminoso. Bem, acho que essas coisas são praticamente a mesma coisa. De qualquer forma, a repulsa de Noelle por ele estava em um nível de desprezo instintivo. Seria uma tarefa monumental aproximá-los romanticamente agora. Desistir era a opção mais sábia. Passei alguns doces para Lélia para que ela pudesse aproveitá-los com seu chá. Eu investiguei todas as possíveis opções românticas dela, mas todas são becos sem saída, disse eu. Olhei para Luxon, esperando que ele transmitisse os detalhes. No que diz respeito a Narcisse, há uma grande probabilidade de que ele deixe a academia completamente até o final deste ano. Quanto a August, ele já tem um compromisso próprio. Emil está fora da disputa, pois já está em um relacionamento com você, o que deixa apenas Serge. Atualmente, não sabemos onde ele está e não temos informações relevantes sobre ele. Era menos um problema de Luxon ser incapaz de obter informações sobre Serge e mais que ele considerava isso um desperdício de recursos. Não tinha dúvidas de que, se ele se dedicasse, poderia encontrar o cara, mas e daí? Noelle evitava qualquer menção ao homem, ou melhor, qualquer menção à casa Hout. As chances de os dois se envolverem eram pequenas. Lélia franziu a testa. Serge, Você sabe de algo? Perguntei, esperando que ela pudesse esclarecer um pouco o assunto. Ele sempre quis ser um aventureiro e muitas vezes escapa da academia. Lélia estava sendo evasiva. Como se isso fosse uma resposta real. Eu já ouvi essa parte. Quando os Houts me convidaram para sua casa antes, eles me falaram sobre o interesse de Serge por aventureiros. Bem, eu pensei que precisaria de um plano B para Loki, então me aproximei de Serge. Marie inclinou a cabeça. Então por que você estava tão obcecada por Loki até agora? Não me diga que você estragou as coisas com Serge. Não fala assim. Eu não estraguei as coisas, ok? Bem, na verdade, eu meio que estraguei. Ela não está fazendo sentido. Qual é a verdade? Eu franzi a testa. Ok,
voltando atrás. Então algo aconteceu com Serge, certo? Lélia desistiu de rodeios. Eu não tive problemas para me aproximar dele. Mas a irmã dele não queria que nos envolvêssemos com os Rauts, e o próprio Serge não estava interessado na minha irmã. Nesse último ponto, os sentimentos deles eram mútuos, Noelle também não estava interessada. Embora, se isso fosse tudo, eu não via problema. E então ele me disse que gostava de mim. As bochechas de Lélia coraram. Marie fez um clique com a língua, desgostosa. Bem. Isso é assustador. Acho que não quero me envolver. Não acredito em você, Marie retrucou. Depois de toda essa merda que você me deu sobre ter um harém reverso, aqui está você seduzindo dois homens diferentes. Qualquer confiança que eu poderia ter dado a você simplesmente foi embora, para nunca mais voltar. Ah, por favor. Eu não quero ouvir isso de uma sedutora que foi atrás de 5 caras diferentes. Nós nem estamos no mesmo nível. Por questão de argumento, 2 definitivamente não eram tão ruins quanto 5. Matematicamente, as investidas românticas de Lélia não eram tão graves quanto as de Marie. Não tenho certeza se isso a faz parecer melhor. De qualquer forma, chegamos a um beco sem saída. Bem, estamos ferrados então, eu disse. Lélia apontou o dedo na minha direção, lágrimas brotando em seus olhos. Não fala isso. Você é quem estragou tudo ao se tornar o guardião. Eu realmente gostaria que ela parasse de jogar a responsabilidade em mim. Ela nos colocou nessa situação muito antes de eu me tornar qualquer coisa. Eu resmunguei. Não é minha culpa. Mesmo que eu tenha parte da culpa, só temos esses problemas por sua causa. O rosto de Lélia ficou vermelho. Ótimo, ela está descontando em nós mesmo estando errada. Você está tentando dizer que tudo isso é culpa minha. Não, é claro. A única razão pela qual você se enfiou nesse canto é porque fez as escolhas erradas desde o começo. Além disso, se você tivesse levado em consideração os sentimentos da Noelle, não estaríamos nessa bagunça. E se você tivesse criado oportunidades para ela conhecer o Hugues e o Narcisse, pelo menos teríamos outras opções. Incapaz de se defender, Lélia fez uma careta. Bem, tenho certeza de que ela quer nos criticar verbalmente por nosso papel em arruinar seu plano mestre. No entanto, ainda assim, a culpa era dela por ter chegado a essa situação. Além disso, e você? Eu perguntei. Você garantiu o e-mail fácil de pegar para si mesma. Se você estivesse pensando corretamente nas circunstâncias, deveria tê-lo evitado. Atrás de mim, Marie comemorou. Diga isso. Despedace-a. Faça-se sentir como lixo, como você faz quando dá sermões para todo mundo. Caramba, que tipo de pessoa você acha que eu sou? Voltando ao ponto. O e-mail fácil de pegar é a única opção segura que poderíamos ter usado para nos recuperar de qualquer situação. Você deveria tê-lo deixado em paz. Você não percebe que é a inventora do seu próprio problema. Você não poderia ser mais gentil. Não. Não assuma que todos os caras serão incondicionalmente gentis com você só porque você é uma garota. Eu não tenho motivo para temer ser direto agora. Declarei. É isso aí. Não há nada que eu deva temer. Eu tenho 2 noivas gentis esperando por mim em casa. Estou acima do medo. O olhar de Lélia caiu para seus pés. Eu acho que estraguei as coisas, murmurou. Eu nunca imaginei que Loic seria tão ruim. No nosso primeiro ano, pensei que tudo ficaria bem entre eles e me confortei com isso. Em outras palavras, ela baixou a guarda, o que levou ao desastre. Agora, nosso destino iminente estava se aproximando rapidamente. Dito isso, discutir mais não nos traria uma solução. Tudo bem, vamos realmente discutir algumas estratégias sobre o que faremos daqui para frente. Olhei para Luxon. Muito bem. Vou explicar alguns possíveis planos que podemos ter, mestre, há uma emergência. O que foi?
Um dirigível do reino está se aproximando rapidamente, e Angie e Lívia estão a bordo. Parece que Clary também está com elas. Aparentemente, é urgente. Urgente. Alguma coisa aconteceu no reino. Parecia ser a única razão para eles virem até aqui. Merda. O corpo principal de Luxon, uma enorme espaçonave, estava localizado próximo daqui na República. A menos que ele cruzasse a fronteira, ele não seria capaz de acompanhar em tempo real o que estava acontecendo no reino. Qual é a previsão de chegada deles? Eu perguntei. Parece que eles chegarão ao porto amanhã de manhã. Aconteceu alguma coisa lá em casa? Não posso responder a isso. Clary não me enviou nenhum relatório antecipadamente. O que diabos estava acontecendo em Ulfort?